seja exaltado. Amém e amém. Som. Bom dia, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Os irmãos que estão aí atrás estão me escutando bem? Pode ser sincero. Mais ou menos, tá bom? Tá bom. Sempre é motivo de muita alegria quando nos reunimos como corpo de Cristo para cultuar o Senhor. Me alegro de ver tantos irmãos aqui nessa manhã. Quero fazer um destaque especial para o Gustavo e para a Luana. Gustavo e Luana, por favor, fiquem de pé. Gustavo e a Luana estavam morando em Recife, passaram alguns anos lá a trabalho e agora estão voltando para Maceió. É uma alegria muito grande recebê-los mais uma vez aqui. Sintam-se em casa, vocês fazem parte desta igreja. Podem sentar. Os irmãos depois dão um abraço neles também. Irmãos, nós estamos vivendo uma série de mensagens chamada Quando o Desconforto Revela o Propósito. E essa mensagem dentro dessa série é a mensagem número 3. No domingo passado, quem esteve aqui domingo passado em algum dos cultos? Muito bem. Nós estivemos no culto da manhã e no culto da noite. No culto da manhã falamos sobre a história de Ana, mãe de Samuel. No culto da noite nós falamos sobre a história de Moisés, e nessa manhã falaremos sobre um outro personagem bíblico dentro dessa temática. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1. Essa manhã falaremos sobre a vida de Neemias. Neemias, no capítulo 1, no verso 4, diz assim a palavra de Deus: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. O meu desejo, irmãos, a minha oração profunda é que o Senhor possa ministrar os nossos corações nessa manhã. Quem está acordado aqui essa manhã? Diga aí para quem está do seu lado: você está pronto para receber a palavra de Deus? Irmãos, uma coisa muito perigosa que pode acontecer na nossa vida é quando passamos a normalizar aquilo que não deve ser normalizado. É quando nos acostumamos com determinadas realidades que não deveriam fazer parte da nossa vida, da nossa história, da nossa família. E muitas coisas vão acontecendo ao longo da nossa vida, da nossa jornada, algumas das quais nós até estranhamos inicialmente, nos insurgimos inicialmente, mas à medida que o tempo passou, nós fomos fazendo algumas concessões, fomos permitindo algumas coisas, e essas coisas começaram a se perpetuar ao longo do tempo. Essas coisas começaram a se solidificar na nossa vida, e aí o tempo passou, e essas realidades que no passado não faziam parte da nossa vida, não faziam parte da nossa história, não faziam parte da nossa família, agora estão profundamente enraizadas conosco e com os nossos. Nós costumamos dizer, irmãos, que o pecado ele é sempre muito sutil. Aquilo que o mundo nos oferece sempre vem com uma roupagem atrativa. Você nunca vai observar o diabo aparecendo para você vestido de chifre, com um tridente na mão, dizendo: olha, tem um contrato aqui para você assinar, e esse contrato vai me dar permissão para acessar a sua vida, para exercer influência sobre você. É claro, ninguém em sã consciência assinaria tal contrato. Pois é, esse contrato muitas vezes é colocado de uma maneira muito sutil, e à medida que eu e você vivemos a nossa vida, é possível
que algumas coisas comecem a se instalar na nossa vida e na vida dos nossos. Aqui, irmãos, nós temos Neemias. Neemias é alguém importante dentro do Império Medo-Persa. O texto nos diz, e eu li só um verso para a gente tentar ganhar tempo, mas o texto nos diz que ele era copeiro do rei. Copeiro do rei, irmãos, era uma função de confiança, porque o copeiro do rei tinha acesso ao próprio rei. E nós estamos falando aqui do rei Artaxerxes. Neemias, então, tinha uma importante função diante do reinado Medo-Persa. Para você ter uma ideia, naquela época havia muitas conspirações, e diz a história que o próprio pai de Artaxerxes também foi morto numa dessas disputas. E o fato, irmãos, é que o copeiro do rei era responsável por garantir que o vinho do rei não estava envenenado. Era alguém que estava diante do rei. Poderíamos dizer que era alguém com uma importante função social, com um importante cargo social, alguém da mais alta patente dentro daquele contexto. Poderíamos dizer que é alguém que tinha plena estabilidade financeira, alguém que tinha uma reputação, alguém que tinha uma visão, uma vida confortável. E é esse homem que começa a se incomodar com umas coisas. Nós estamos falando sobre desconforto ao longo desta série, mas não qualquer tipo de desconforto, mas um desconforto santo. Repita comigo, desconforto santo. Porque existem desconfortos que são humanos, fruto da vaidade humana, fruto do egoísmo humano. Não são coisas que vêm de Deus. Mas existe uma espécie de desconforto que nós o chamamos de santo, porque ele vem de Deus. Ele não está ligado ou entrelaçado a qualquer tipo de inclinação humana. Na verdade, é um anseio do próprio Deus que ele planta no nosso coração. O desejo de Deus é compartilhado conosco. E agora começamos a ter intenções, desejos e pensamentos que estão alinhados com aquilo que Deus também pensa. E a Bíblia diz que aproximadamente, observe o que diz o versículo 1 do capítulo 1. No mês de Quisleu, no 20º ano, eu estava na cidade de Suzã. Dizem os estudiosos que esse mês de Quisleu corresponde aproximadamente a novembro/dezembro. Isso é importante, porque a gente vai conseguir calcular o tempo que durou até Neemias falar com o rei. E diz a Bíblia que quando Neemias estava nesse lugar, nesse ambiente, nesse contexto, ele ouviu notícias a respeito de Jerusalém. Um dos seus compatriotas, chamado Anani, ele vem até Suzã e ele começa a compartilhar notícias. Neemias pergunta: olha, como é que estão os meus irmãos lá em Jerusalém? Como é que está a situação em Jerusalém? Como é que eles têm passado? E o relato deste homem, nós vemos também nos versos seguintes. Olha o que ele disse lá no verso 3. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Precisamos lembrar que o povo de Deus, nesse contexto, ele foi levado cativo para a Babilônia, e nós tivemos sucessivas deportações. Precisamos lembrar que nesse contexto há também a pessoa de Esdras, a pessoa de Zorobabel, pessoas que conduziram o retorno de alguns exilados para Jerusalém. Precisamos lembrar que nesse contexto o templo de Jerusalém já estava no processo de reconstrução. Deus já estava levantando, já havia levantado outras pessoas. A gente vai lembrar do que o Senhor falou para Zorobabel: ora, Zorobabel, não é na força do teu braço, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. E Deus está usando muitas pessoas para um propósito muito grande, que é a restauração do seu povo.
projeto de Deus, irmãos, não é apenas uma restauração física, uma reforma, sabe, projetos arquitetônicos que precisam ser colocados em prática. Porque as notícias que Neemias escuta são notícias difíceis. Ele ouve que os muros de Jerusalém estão derrubados, que as pessoas que lá estão em profunda humilhação. Engraçado que uma mesma notícia pode soar diferente a depender do ouvido que a escuta. Uma mesma realidade pode ser interpretada de maneira diferente a depender de quem interpreta essa mesma realidade. Mas diz o texto que Neemias não ficou confortável com essa notícia. Ele ficou desconfortável. Aliás, o texto nos diz, no verso 4, que quando Neemias ouviu essas coisas, ele sentou e chorou. Repita comigo: sentou e chorou. Interessante porque aquilo que nos faz chorar diz muito a respeito das nossas prioridades, diz muito a respeito daquilo que está no nosso coração. Neemias não estava chorando por qualquer tipo de problema pessoal que ele estava vivendo. O texto não relata que havia um problema com os filhos dele. O texto não entra nesses detalhes. São pessoas que estão a milhares de quilômetros de onde Neemias estava. E Neemias agora está profundamente incomodado. O incômodo que Neemias tem é tão grande, que diz o texto bíblico que ele passou dias se lamentando. Eu aprendo com isso, irmãos, porque nós estamos falando daquilo que está no ventre. Nós estamos falando de um projeto que Deus está colocando dentro do ventre de um homem. A restauração de Jerusalém, dos muros, ainda não aconteceu. E eu começo a aprender que antes de uma grande obra acontecer, Deus está trabalhando no secreto. Eu preciso entender que antes das coisas se manifestarem publicamente, há algo que acontece em escondido. Porque o texto me ensina que quando Neemias ouve essas notícias, ele não para pegar uma agenda ou um notebook, seja lá o que for, para começar a planejar. Poxa, eu quero restaurar Jerusalém, como é que eu vou fazer isso? Eu acho que eu vou comprar tantos metros, né, de brita, tantos sacos de cimento. Eu acho que eu vou comprar areia, né? Precisa, né? Afinal de contas, um muro é feito desses materiais, né? Como é que a gente vai fazer para resolver essa situação? Não, a Bíblia não diz que Neemias pensou nessas coisas nesse momento. O texto diz que Neemias se voltou para o Senhor em oração. Meu irmão, aqui vai um princípio muito importante. Quando Deus coloca um incômodo santo no meu e no seu coração, além de ficar tristes e inconformados com tal realidade, o que eu e você devemos fazer é levar esse inconformismo, essa indignação, esse desconforto ao Senhor em oração. Vocês estão aqui essa manhã? E ele faz isso. Mas pastor, ele orou por quanto tempo, né? Porque a Bíblia não é muito clara a respeito disso. Eu quero saber, pastor, afinal de contas eu preciso saber se eu preciso orar 5 minutos, se eu preciso orar 10 minutos, se um dia é suficiente, como é que isso se desenvolve na prática? Pois é, irmãos, nós estamos falando sobre um período de preparação. Até então o que aconteceu foi, Neemias ouviu notícias, ficou profundamente triste com essas notícias e começou a falar com Deus. Mas quando nós vamos lá para o capítulo 2 e vemos olha o que o texto nos diz. No verso 1, diz o seguinte: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei.
Aqui é um segundo passo. O texto já avança e está falando do momento em que Neemias ele vai ao encontro do rei. Qual é a informação importante agora, pastor? O mês. O mês de Nissan, dizem os estudiosos, corresponde aproximadamente a março/abril. Vocês lembram quando foi que Neemias ouviu essas notícias pela primeira vez? No mês de Quisleu, que era aproximadamente novembro, dezembro. Nós poderíamos afirmar, dentro de uma média, que Neemias orou aproximadamente durante 4 meses. 4 meses orando antes de falar com o rei. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? O nosso problema é que nós somos muito imediatistas. Nós queremos tudo para ontem. Nós vemos algo errado. Não, eu vou resolver agora isso. E muitas vezes não resolve. Por quê? Porque existem realidades que estão além do nosso controle. Eu sei que existem problemas simples que você resolve. Uma ligação resolve. Pega o seu carro, vai, seja lá qual for o meio de transporte, você vai para determinado local, resolve o problema. Mas existem problemas que têm uma dimensão muito maior, são complexos, envolvem milhares de pessoas. E por mais boa vontade que você possa ter, você não vai conseguir resolver sozinho. Ponto. Talvez você mesmo esteja enfrentando uma realidade dentro da sua própria vida, que você queria já ter superado isso, mas você não consegue. Você já tentou, problema na sua própria vida, na vida dos seus filhos, da sua família, realidades que estão além do nosso controle. Nós tentamos, mas compreendemos que isso não depende apenas de nós. E aí, meus irmãos, me chama a atenção porque durante esse período de oração, a Bíblia revela inclusive o conteúdo da oração de Neemias. Curioso pensar nesse conteúdo, porque há de fato um ensinamento para nós. E me chama a atenção que Neemias diz no capítulo 1, no verso 6, quando ele passa a fazer o que nós chamamos de confissão de pecado coletiva. A Bíblia traz Neemias como um homem justo, um homem temente a Deus. Mas eu aprendo, irmãos, que se identificar com o pecado alheio e promover a chamada confissão coletiva de pecado é sinônimo de maturidade. A maturidade, irmãos, nos leva a lançar fora as pedras da acusação. A maturidade nos leva a ter compaixão daquele que caiu. E Neemias está agora fazendo essa oração, e olha o que ele diz no verso 6: eu e a casa de meu pai temos pecado. Ué, Neemias, mas tem certeza que foi você? Será que não foram só eles? Sabe, irmãos, quem está preocupado na restauração do povo de Deus, não faz esse tipo de distinção, não busca culpados. Quem está preocupado em cumprir o propósito de Deus, não vai perder tempo com esse tipo de coisa, vai focar no propósito do Senhor, olhando para Deus, porque acredite, irmãos, a solução vem dEle. Deus tem todo o poder, mas eu e você precisamos estar na presença dEle. Deus pode fazer tantas coisas, pode. Mas você já percebeu que o próprio Deus estabelece princípios pelos quais o seu Espírito transita? E eu e você precisamos observar isso, entender quais são esses princípios, praticá-los, observá-los. E aqui Neemias está fazendo uma oração marcada por identificação. Ele persevera na oração, como dissemos, por aproximadamente 4 meses. Irmãos, o problema é que muitas vezes as nossas orações são rasas, superficiais. Começamos a orar 5 minutos, começa a dar coceira no corpo, coça o corpo, o celular toca, a televisão é ligada, acontece de tudo. Mas se for para sentar para assistir um filme, fica 2 horas brincando. E 2 horas orando? Não, pastor, aí é demais, né? 2 horas orando, pastor, haja assunto para falar com Deus, né? Porque, pastor, dá 10 minutos eu já falei todos os assuntos com Deus, eu vou fazer mais o quê?
Pois é, irmãos, é sobre isso. É sobre caminhar com o Senhor e não ser alguém que apenas tem informações sobre Deus, não ser apenas alguém que vive de rótulos, de aparência exterior, mas ser alguém que caminha com o Senhor de tal modo que se torna aquilo que Deus deseja. Que os pensamentos de Deus passam a ser colocados dentro de nós, e há um alinhamento de mente e coração. E agora os interesses de Deus, da restauração do seu povo, passam a ser os interesses de Neemias. Deus seja louvado. Neemias agora está comprometido, e o compromisso dele é tão grande, o incômodo dele é tão grande. Ah, meus irmãos, o que é que causa incômodo em nós? Pastor, não suporto barulho. Pastor, não suporto gente folgada. E começa, eu não suporto isso, não suporto aquilo, não suporto isso, não suporto aquilo, não suporto isso, não suporto aquilo. Mas eu pergunto, irmãos, a cada um de nós nessa manhã, nós suportamos ver o povo de Deus desviado? Nós suportamos ver pessoas que amamos distantes de Jesus? Isso nos causa incômodo? Ou é indiferente para nós? E quando começamos a refletir sobre aquilo que nos causa incômodo, percebemos que o nosso coração começa a ser revelado. Tantas coisas que estavam sendo consideradas prioridades para nós, estão sendo expostas. Curioso, meus irmãos, porque a oração, Deus usa a oração e Deus se revela a nós através da oração. Isso vai causando em nós, sabe, maturidade. Repita comigo, maturidade. Nós não podemos ser ingênuos, irmãos. A obra é muito grande, muito complexa. Os irmãos vão observar que no momento em que Neemias vai se apresentar diante do rei, o texto diz que ele estava com muito medo. Porque havia de fato um risco de sua própria vida, quando ele trouxesse alguns assuntos pessoais, quando ele expusesse emoções pessoais vinculadas a problemas pessoais privados. Então ele está orando porque, Senhor, eu não sei o que fazer, eu só sei que essa realidade existe, isso está me incomodando, e ele está apresentando isso diante de Deus. Eu quero dizer a você, meu irmão, que nós não perdemos tempo quando investimos tempo em oração diante de Deus. Não é desperdício. Ah, pastor, mas eu poderia fazer tanta coisa, poderia estar ganhando dinheiro, poderia estar fazendo isso, poderia estar fazendo aquilo. Pois é, meus irmãos, quando eu e você investimos tempo em oração diante de Deus, nós fazemos mais com menos. Ao invés de, tentarmos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não estou querendo dizer que, se você orar, nada vai dar errado na sua vida. Não é essa a ideia, mas existem erros evitáveis. Existem coisas que poderiam ser evitadas na nossa vida, se tão somente eu e você ouvíssemos a voz de Deus. O meu povo padece por falta de conhecimento. Não por acaso, irmão, Jesus nos ensina a orar. E Jesus constantemente está indo a lugares solitários para orar. Constantemente levanta mais cedo para o quê? Orar. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, é porque eu sou muito ocupado. Será mesmo que eu e você, que nós somos os mais ocupados? Será que Jesus não tinha muita coisa para fazer? Mas ainda assim ele priorizava o tempo em oração, porque isso é primordial, irmãos. A oração nos traz sanidade mental e espiritual. A oração me traz clareza. As coisas estavam meio embaçadas, eu não sei bem onde é que Deus está no meio de tudo isso. As coisas vão se dissipando.
E a vontade de Deus vai se tornando mais clara, a voz de Deus vai se tornando mais audível. E Neemias está nesse processo. Ele não foi ainda falar com o rei. Eu aprendo, irmãos, que antes de obras públicas serem realizadas, antes de grandes feitos serem colocados em prática, eles são construídos no lugar secreto, em oração. Batalhas antes de serem vencidas, travadas em público, onde todo mundo vai estar lá, olha, like, vamos lá, vamos aplaudir. Pois é, essas batalhas, antes de serem travadas e vencidas em público, elas foram travadas e vencidas em secreto, em oração. A reconstrução dos muros não começou quando Neemias chegou em Jerusalém, começou a inspecionar os muros e dizer, realmente, essa parte aqui está mais caída, essa aqui também, e etc. Olha, vamos adotar essa estratégia aqui. Não, irmãos. A reconstrução dos muros começou quando um homem decidiu estar diante de Deus em oração. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Você está aqui essa manhã? Existem realidades na minha e na sua vida. Você pode conhecer a pessoa mais influente do mundo. Você pode ter a conta recheada de dinheiro. Não vai resolver. Mas pastor, eu conheço fulano. Você pode conhecer quem você quiser. Existem problemas que só serão resolvidas com o poder do Espírito Santo de Deus. Você pode tentar o que você quiser. Você pode tentar a estratégia, a menos que seja uma estratégia que o Senhor lhe dê. E existem realidades, irmãos, que só podem ser mudadas com a intervenção do Senhor. Não é essa ideia de, não, deixa a vida me levar. Não é assim não, irmãos. Eu e você precisamos viver uma vida sob a dependência do Senhor. E quando Deus está nos chamando para a oração, isso é um bom sinal. É sinal de que Ele quer nos usar. É sinal de que Ele quer fazer grandes coisas. É sinal de que Ele quer operar. Mas sabe, irmãos, Deus tem uma forma de operar. Deus não opera de qualquer maneira. Ele poderia chegar e dizer, ô Neemias, vai para Jerusalém. Coisa simples, né? Juntar cimento, brita, areia, reconstruir o muro. Fala sério, Neemias. Precisava, Neemias, orar 4 meses para juntar cimento, pedra, areia. Não, Neemias, era ir para Jerusalém. Contratava, ou você mesmo ia fazer. Pois é, irmãos, não é somente sobre reconstrução de muros. Aliás, a reconstrução, os muros naquela época falavam sobre a proteção, né, que envolvia aquela cidade, sobre a própria dignidade, né, daquela cidade, dos seus cidadãos. Mas havia também, irmãos, um aspecto espiritual, que era a restauração da aliança entre o Senhor e o seu povo. Como dissemos, Deus já estava usando pessoas para esse fim, para esse objetivo. Mas o povo é complexo, as dificuldades são inúmeras, existem diversos inimigos que se levantam para atrapalhar a obra de Deus. E se Neemias não compreende isso e não se reveste do Senhor, ele ia sucumbir na primeira dificuldade. Então, meus irmãos, é nesse contexto que Neemias está se revestindo em oração. Tem uma frase, eu até compartilhei esse livro outro dia no grupo da igreja. Aliás, se você não está no grupo da igreja, do WhatsApp, você pode ser adicionado. E tem uma frase do Bounds, sobre o livro dele de oração, um dos livros, né, sobre oração, e ele diz, os homens são o método de Deus. A igreja está procurando melhores métodos, e Deus está procurando homens melhores. Então, no final das contas, Deus trabalha em nossas vidas. Deus, sabe, Deus não vai ungir o espaço, como se o espaço fosse pregar o Evangelho. Deus unge homens e mulheres. Deus deposita o seu Espírito sobre homens e mulheres, para que eles se levantem como instrumentos dele e possam cumprir o propósito que o Senhor designou.
Muitas histórias, irmãos, de transformação espiritual, social, começaram com também desconfortos. Eu não sei se os irmãos conhecem a história do surgimento da escola bíblica dominical, mas conta-se que um homem chamado Robert Raikes, esse homem vivia na Inglaterra e viu no meio da rua crianças abandonadas, crianças expostas aos mais diversos perigos, à criminalidade e por aí vai. E ele ficou incomodado com isso. E ele decidiu fazer alguma coisa a esse respeito. E o que foi que ele fez? Ele começou a reunir essas crianças aos domingos, ensiná-las a ler e utilizou para isso a Bíblia. Resultado, meus irmãos, eis o surgimento da escola bíblica dominical. Começou com um homem, há muitos anos atrás, lá no século XVIII, na Inglaterra, inconformado com aquela realidade. E aquele pequeno incômodo, isso é incrível, né? Porque como Deus pode dar dimensões maiores a coisas que acontecem pontualmente no nosso tempo. Ele se incomodou com aquilo, mas Deus trouxe uma dimensão global ao ministério que estava surgindo. Amados irmãos, quando eu e você oramos, antes de agir, isso evita que façamos construções superficiais ou reconstruções superficiais. Pastor, estou precisando restaurar minha família. Comece com oração. Mas pastor, eu sei qual é a raiz do problema. O problema está ali, pastor, eu já sei, é ali. Comece com oração. E a partir desse tempo em oração, lembra de Neemias, 4 meses orando a respeito desse tema. 4 meses discernindo no Senhor. 4 meses recebendo de Deus as estratégias. E me chama a atenção porque Neemias está orando, aparentemente do ponto de vista humano ele está perdendo tempo, porque a situação continua difícil em Jerusalém. Mas como dissemos, com Deus nós fazemos mais com menos. Nós avançamos mais em menos tempo. E aqui Neemias está recebendo essa sabedoria de Deus. Ele está recebendo essa instrução do Senhor. De tal modo, irmãos, que quando chegamos ao capítulo 2, Neemias está agora prestes a se apresentar ao rei Artaxerxes. O rei nota que há um semblante triste em Neemias. Ele pergunta o que foi que houve. E Neemias começa a expor a sua insatisfação. Neemias começa a dizer, olha, o meu povo está desolado, o lugar em que os meus ancestrais foram sepultados está com as portas derrubadas, os muros caídos. E ele começa a expor a sua insatisfação. E diz a Bíblia, irmãos, isso me chama a atenção. Observe o que diz. Aliás, eu chamo sua atenção para um detalhe ainda maior e anterior. No capítulo anterior de Neemias 1, verso 11, um dos pedidos que Neemias faz ao Senhor em oração é: faze que hoje teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Neemias estava orando pelo rei, Neemias estava orando por esse encontro, e para que ele achasse graça diante dos olhos do rei, para que ele achasse benevolência diante dos olhos do rei. Curioso isso, porque quando nós chegamos ao capítulo 2, olha o que diz o versículo 8. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele forneça madeira para as portas da cidadela. E veja a parte final desse verso 8. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Irmãos, até para que eu e você encontremos graça aos olhos dos outros, pode ter certeza que isso tem uma causa.
E a causa é a boa mão do Senhor sobre a nossa vida. Não é o nosso brilho, não, porque eu sou especial. Não, irmão, não é sobre nós. É sobre Ele. E o brilho no rosto que Ele nos concede. A graça que Ele nos concede ao entrarmos em determinados ambientes e as pessoas serem favoráveis a nós. É a mão do Senhor, irmãos. E Neemias está reconhecendo isso. Isso é maravilhoso. Isso é sinal de saúde espiritual. Porque é terrível quando nós começamos a achar que o brilho está em nós, que o segredo está em nós. Não porque sou eu, não, irmão. Jesus disse: sem mim, vocês não podem fazer nada. E Neemias está experimentando isso. A bondade de Deus sendo manifestada através deste homem. Irmãos, eu quero dizer algo a vocês aqui nessa manhã. Poderíamos dizer que o rei Artaxerxes era a maior autoridade naquele tempo. Era um homem com muito poder. Bastava uma palavra dele para que alguém fosse morto. Mandava e desmandava. Mas há um rei cujo trono não está nessa terra, e sim nos céus. E esse rei tem mais autoridade do que qualquer outro rei humano. E quando esse rei decide agir através, perceba que Deus tem um modo de agir. Deus é Deus, irmão, podia fazer tudo sem mim, sem você, mas Ele escolheu fazer através das nossas vidas. E para que isso aconteça, eu e você precisamos estar alinhados com Ele. Artaxerxes não poderia frustrar os planos de Deus. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, mas é necessário que eu e você estejamos nesse lugar de dependência, de escuta, de preparação, onde o nosso caráter está sendo forjado. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes Deus coloca coisas nas nossas mãos. Pastor, foi Deus que me deu. Pois é, mas você destruiu o que Deus lhe deu. Porque nós podemos fazer isso. Mas pastor, foi Deus que deu. Eu lembro certa vez de um irmão, e ele falou comigo, ele disse: olha, antes de eu casar eu estava orando, perguntando a Deus se aquela mulher deveria ser minha esposa. E ele me contou que teve uma revelação de Deus, e viu a sua esposa vestida de branco, de noiva, aquela coisa, né, bonito quando as mulheres estão vestidas de noiva e etc. Pois é, mas tempos depois, esse irmão se divorciou da sua esposa. Eu entendo, meus irmãos, que por mais que Deus nos conceda, foi Deus que me deu. Eu preciso olhar para os princípios que devem nortear as coisas que Deus me dá. Lembra do que aconteceu com Sansão? A Bíblia diz que o anjo aparece para os pais de Sansão, inicialmente para sua mãe, dizendo: olha, você vai dar luz ao menino, ele será nazireu, e etc. E aí depois vem o pai dele e pergunta assim: olha, mas como é que a gente vai cuidar desse menino? Porque isso não é uma criança normal, uma coisa que está vindo de Deus, um anjo, não é toda hora que você recebe uma visita de um anjo. Como é que a gente deve cuidar? O que é que eu aprendo com isso? Não basta receber, eu preciso das instruções de Deus, de como eu vou lidar com isso. Como é que eu vou administrar o que Deus me deu? Não é, irmão, simplesmente se apegar a essa verdade que foi Deus que me deu e negligenciar princípios e mandamentos que o Senhor também nos deu. Então eu preciso ter tudo isso em mente, eu preciso entender que Deus me dá, mas Ele também me dá condições, instruções, um caminho que eu devo percorrer para que isso continue a dar certo. Mas eu quero dizer nessa manhã que eu estou pregando sobre reconstrução. E seja lá qual for a ruína que está na sua vida, Deus é poderoso para reconstruir. Talvez você seja como esse exemplo que eu dei. Pastor, eu tinha algo de Deus na minha mão, mas destruí. Porque nós precisamos lembrar, afinal de contas, do contexto que levou o povo de Deus ao cativeiro. A Bíblia é muito clara ao dizer: foi a desobediência do povo, foi a rebelião do povo. O povo desobedeceu a Deus.
Mas Deus é misericordioso. Ele está sempre pronto para nos restaurar. Aliás, me chama a atenção porque a oração de Neemias, irmãos, ele ora a palavra de Deus. Neemias está orando o texto de Deuteronômio, no capítulo 30, quando o próprio Deus diz: olha, quando vocês se rebelarem, quando estiverem cativos em nações estrangeiras, se vocês se voltarem para mim, se vocês me obedecerem, eu os trarei de volta à sua terra natal. Eu restaurarei a sorte de vocês. Então o que Neemias está fazendo? Neemias está seguindo esses princípios que a própria palavra de Deus expõe. E me chama a atenção, meus irmãos, porque eu e você precisamos também orar aquilo que a palavra nos ensina. O caminho para a restauração é claro, irmãos. É preciso haver arrependimento. Neemias se arrepende não apenas por si mesmo, mas pelos seus, pelo povo de Deus. Neemias se volta a Deus em oração, em contrição, em humilhação, jejuando, orando, passando muitos dias se lamentando diante do Senhor. Mas eu preciso lembrar que a obra de Deus na minha vida, a obra de Deus através da minha vida, ela também encontra diversas dificuldades. E a Bíblia diz que quando Neemias, ele se propõe a fazer essa obra, muitos inimigos se levantam. Pessoas como Sambalate, como Tobias. Infelizmente, irmãos, ao longo da nossa vida, muitas pessoas vão se levantar para atrapalhar. Pessoas que você nunca desejou mal. Eu lembro que eu fui criado na igreja, irmãos, então, de certo modo, eu não estava tão acostumado com a maldade do mundo. E eu lembro que quando eu entrei no exército e fui morar num outro estado, uma certa ocasião, eu descobri que um determinado oficial superior não gostava de mim. E fiquei sabendo que ele falava de mim, etc. E aquilo para mim foi algo muito marcante, porque eu disse: poxa, eu nunca fiz nada para fulano. Nunca tive nenhum tipo de desentendimento, não tenho nada contra ele. Mas o mundo é assim, irmãos. Existem pessoas que não gostam de nós, e não há uma razão muitas vezes para que isso aconteça. Eu sei que às vezes nós podemos dar razões, mas às vezes não há. E pessoas que muitas vezes se levantam para atrapalhar, pessoas que deliberadamente não gostam de nós. Mas o que é que eu aprendo, meus irmãos, com Neemias? Olha o que Neemias diz no capítulo 2, no verso 20. O Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Ah, pastor, tem fulano dizendo que não vai dar certo, outro está dizendo: você não vale nada, você não presta, e muita gente falando muita coisa. Mas eu preciso entender que a razão, que o segredo, que o que vai de fato fazer com que esse plano, esse projeto prospere, é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Eu preciso ter clareza, porque do contrário, eu vou ficar, como um barco a velas que está sendo levado pelo vento. O vento soprou para cá, vamos para lá. Se o vento soprou agora nessa direção, vamos nessa direção. E você vai ficar perdido, sujeito às circunstâncias da vida. Mas quando eu e você temos clareza de onde vem a nossa força, quando eu e você temos clareza do Deus que nos chamou, sabe aquilo que Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Meu irmão, será que nós sabemos em quem temos crido? Porque muitas vezes o que vemos é: aconteceu algo que eu não gostaria, eu vou deixar de ser crente. Precisamos, irmãos, entrar em águas profundas. Isso acontece à medida que eu e você caminhamos com o Senhor. Temos experiências reais com Ele. O Senhor está falando nessa manhã com a sua igreja. E talvez você não esteja nem prestando atenção. Então o Senhor nos chama, amados irmãos, para avançar nessa caminhada. O Senhor compartilha conosco um anseio que está no seu próprio coração. Um incômodo santo, não para que eu e você fiquemos parados com aquilo, não,
Deus quer nos levar ao final à ação, à transformação, a sermos instrumentos de libertação, de reconstrução, de recomeços. Mas é um caminho que devemos percorrer até que cheguemos a tal lugar. E esse caminho, irmãos, passa pela oração, passa por uma vida de dependência de Deus. Me chama a atenção porque quando Neemias vai falar com o rei Artaxerxes, ele não está perdido, dizendo: ó rei, me dá uma ajudinha aí, quem sabe, né? O senhor, poxa, eu te sirvo aqui há tanto tempo, será que o senhor pode me ajudar? Não, Neemias, ele é cirúrgico. Neemias, sabe, diremos no popular, ele já chega com os pés no peito do rei, ele já chega dizendo assim: ó rei, se eu puder contar com o seu favor, eu gostaria que o senhor desse autorização para eu pegar madeira com o guarda da floresta. Porque a madeira vai ser útil na reconstrução dos portões, do muro, dos muros também. Ô rei, eu gostaria que o senhor desse autorizações, cartas, para os governadores daquela região, para que eles também não me causem problema. E Neemias, de modo muito específico, aí você pergunta: poxa, que clareza! Como Neemias conseguiu ter tamanha clareza? 4 meses em oração. Se eu e você queremos também ter tamanha clareza, tamanha objetividade, precisamos ir ao lugar de oração. E agora Neemias está desenvolvendo essa obra. Neemias ouviu, Neemias chorou, Neemias orou, Neemias se posicionou, e os muros agora estão sendo reconstruídos. Porque no final das contas, irmãos, a oração, ela vai caminhar de mãos dadas com a ação. Deus nunca vai colocar um anseio no nosso coração para que aquilo, sabe, fique parado, não. Em algum momento Deus vai agitar as águas para que aquilo se torne concreto na nossa vida. Neemias então assume esse chamado, ele não transfere para terceiros. Ah, Deus, já tem gente que o Senhor levantou, que o Senhor usou, então a obra está andando. Não, Neemias está indignado, está inconformado. Eu não vou ficar em paz, eu não vou ficar sossegado enquanto essa realidade estiver presente. E assim, amados irmãos, eu e você precisamos estar diante do Senhor. Se Deus nessa manhã abre os seus olhos para realidades que estão presentes na sua própria vida e dentro da sua própria casa, não é, sabe, para que isso seja um peso na sua vida que não vai lhe levar a lugar algum. Não, entenda, há um propósito de Deus. Deus usa essas coisas para nos movimentar, para nos tirar de um estado de comodismo, para fazer com que o nosso caminhar esteja sendo direcionado ao centro da vontade de Deus. Neemias passou por todo esse processo. E sabe qual foi a conclusão? Os muros foram reconstruídos. 52 dias. É o texto de Neemias 6,15. É o tempo que levou para o muro ser reconstruído. Portanto, amados irmãos, não chame de normal aquilo que Deus quer reconstruir. Não se acomode com realidades que Deus não se agrada. Toda reconstrução, antes de se tornar visível aos nossos olhos, ela começa no coração daquele que caminha com o Senhor. E talvez Deus tenha colocado ideias, projetos no seu coração, inconformismos santos, coisas que têm lhe causado um incômodo. E claro, como toda pessoa que compreende a sua limitação, você não vai sair compartilhando, você não vai colocar no Instagram, nas redes sociais: olha, eu estou incomodado com isso. Não, você vai levar isso a Deus em oração.
Porque para que esse inconformismo se torne de fato um instrumento de mudança, de transformação social, espiritual, pode ter certeza, meu irmão, isso passa necessariamente pela mão poderosa de Deus. Porque se Neemias transformasse esse incômodo apenas em comentários, em fofocas, os muros de Jerusalém iam continuar derrubados. Mas quando eu e você colocamos tudo isso diante do Senhor, aí tudo muda, irmãos, porque Deus entrou no cenário. Eu jurava, pastor, que Deus já estava no cenário. De fato, irmãos, Deus não nos abandona, porém, nós nos distanciamos do Senhor. E muitas vezes a nossa colheita, ela está diretamente ligada ao nosso plantio. Nós plantamos uma vida de distanciamento do Senhor e queremos colher as consequências de alguém que caminha em comunhão com Deus. Impossível. Lembremos que quem planta arroz vai colher arroz. Se você planta na carne, é o que o apóstolo Paulo diz, da carne colherá destruição. Mas se você planta e semeia no Espírito, diz Paulo, do Espírito você colherá vida eterna. Então eu preciso aprender a plantar no Espírito. Eu preciso aprender a lançar as sementes certas. Deus, eu quero que o Senhor reconstrua aquilo que está em ruínas na minha vida. Eu quero convidar o louvor aqui à frente. E sabe, irmãos, diante de uma palavra como essa, eu compreendo que Deus, Ele deseja reconstruir ruínas que ainda estão presentes em nossa vida. Ruínas das mais diversas. Mas nessa manhã o Senhor nos desperta, colocando não apenas em nosso coração esse anseio, esse incômodo, esse anseio por transformação, por mudança, mas o Senhor, sobretudo, nessa manhã nos dá as estratégias. O Senhor coloca diante de nós um caminho. Repita comigo: caminho. A minha oração é que o Espírito de Deus traga clareza ao meu e ao seu coração nessa manhã. Pastor, eu estou travando uma luta há tanto tempo. Amigo de Deus. Eu até me acostumei já com isso. Porque até a dor a gente pode se acostumar, né? A gente normaliza. Há tanto tempo eu estou vivendo isso que praticamente já me acostumei com essa realidade. Mas nessa manhã o Senhor está dizendo: eu quero transformar essa realidade. Poxa, Senhor, que bênção. O Senhor quer transformar? Eu quero transformar. Fechou. E agora, o que é que falta? Pois é, existe um caminho, existe uma estrada, que poderíamos chamar a estrada da reconstrução, a estrada do recomeço. E quando Deus quer nos restaurar, quando Deus quer reconstruir ruínas, Ele nos lança nessa estrada. Por quê? Porque eu entendo, irmãos, que até para lidar com o novo de Deus, alguma coisa aqui dentro precisa ser mudada. Afinal de contas, se nada mudasse no interior do povo, o que é que ia mudar? Concreto. O povo continua rebelde, distante de Deus. A idolatria continua presente em Jerusalém. Mas olha que bênção. Botaram lá uma brita, botaram lá umas pedras, pintaram. Olha como está bonito, vamos tirar uma foto. Não é sobre isso. É sobre uma reconstrução interior que traz consequências exteriores, mas sobretudo algo que começa no íntimo, que é produzido pelo Espírito de Deus, mas é produzido à medida que nós nos colocamos no lugar que Deus espera. Irmãos, eu quero terminar o culto essa manhã orando por você. Os irmãos intercessores que estão aqui, por favor, venham à frente.
O Senhor está falando de modo específico com algumas pessoas. E você sabe que há ruínas na sua vida. Você sabe que há ruínas na sua família. Você sabe que há ruínas em algum lugar. E sabe uma das coisas que alegra o meu coração, irmãos? É saber que esse lugar é um lugar de cura. Esse lugar não é um lugar de acusação, irmão Samuel. Ninguém aqui está em competição para saber quem é mais espiritual. Ninguém aqui está reparando, olha, fulano foi à frente, será que... Se alguém reparou, você é o primeiro que precisa estar aqui, meu irmão. Mas o Senhor nos desperta não porque Ele nos odeia. A Bíblia diz que Ele nos ama. Ele nos desperta porque Ele nos ama tanto, irmãos, que Ele está vendo, Ele está observando. Deus vê não apenas o início, o desenvolvimento, Deus vê o final. E Ele deseja reconstruir. É por isso que nessa manhã o Senhor levanta Neemias. O Senhor está chamando Neemias nessa manhã. E Deus está falando com você. É tão bom, Senhor, estar em Tua presença. Na Tua presença, Pai, o tempo para. E a vontade que dá é só estar em Tua presença, muitas vezes em silêncio. Senhor, nós honramos o Teu nome nessa manhã. O nome de Jesus é elevado à mais alta posição nesse lugar. O Senhor tem liberdade em agir em nosso meio. Toque, Senhor, os Teus filhos que aqui estão. Em nome de Jesus. Você está sendo ministrado pelo Senhor nessa manhã. Eu convido você aqui à frente, para que um desses irmãos intercessores possam estar intercedendo a Deus pela sua vida. Você tem enfrentado alguma espécie de ruína, alguma espécie, sabe, de coisa que precisa ser tratada por Deus. Eu convido você aqui essa manhã à frente. Fiquem de pé, irmãos, nos seus lugares. Podem ficar de pé em seus lugares. Aqueles que desejarem. Se você quiser permanecer sentado, fique à vontade. E os nossos irmãos intercessores vão estar orando pelos nossos irmãos.
Senhor, nós queremos te louvar, Senhor. O Senhor conhece, Pai, as nossas vidas. O Senhor conhece a nossa história. O Senhor conhece os nossos dilemas. O Senhor conhece as ruínas que ainda permanecem em nossas vidas. E a nossa oração nessa manhã, Pai, é de rendição. Nós nos lançamos diante do Senhor. Só Tu, Senhor, tens o remédio para sarar as nossas feridas. Só Tu, Senhor, sabes como solucionar, Pai, os dilemas e os problemas que enfrentamos. Mas assim como foste, Senhor, com Neemias, oramos para que o Senhor seja conosco. Assim como o Senhor conduziu Neemias ao lugar de oração, oramos, Pai, para que o Senhor também nos conduza a esse lugar. Assim como o Senhor colocou o incômodo santo no coração de Neemias, oramos para que esse mesmo incômodo acerca de realidades que te incomodam seja, Pai, colocado dentro de nós, Pai. E nos conduza, Senhor, nos prepare, Deus. Senhor, que haja uma fome e uma sede dentro de nós, um anseio, Senhor, pela Tua presença, Pai. Mais do que qualquer outro anseio que possamos ter, que haja dentro de nós, Senhor, um desejo por mais do Senhor. E Pai, aqui estamos nós, a Tua igreja. Nós queremos ser tratados pelo Senhor. Nós queremos ser conduzidos pelo Senhor. Por isso oramos para que possas, Pai, entrar em cada lar aqui presente, aqui representado. O Senhor sabe de lutas que são travadas dentro dos lares aqui presentes. O Senhor sabe de realidades, Pai, aos olhos humanos irreversíveis. Mas de uma coisa sabemos, Pai, que diante do Senhor não há impossível. E nessa manhã, Senhor, nós queremos nos aproximar do Senhor como acabamos de cantar, porque não existe nada melhor, nada, do que sermos íntimos do Senhor, do que sermos Teus amigos. Isso é o que nos dá mais satisfação nesta vida. Por isso, Pai, nos conduz, Senhor, conforme a Tua vontade. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos.